10 dicas para acabar com água verde no seu aquário ou no seu lago. Meu nome é Christian, da Lago Carpa, e se você ficar com a gente até o final, você vai então conhecer 10 dicas para acabar com água verde no seu aquário ou no seu lago. E eu te digo que a 9ª e a 10ª são as mais polêmicas, que todo mundo sempre quer saber. Mas antes de tudo isso, é importante saber o que é a água verde no lago, o que é a água verde no aquário. Então a água verde nada mais, nada menos é do que pequenas algas, microalgas que estão ali espalhadas por toda a sua água e estão ali atrapalhando, né, a tua visão dos seus peixes. Todo mundo que tem um lago, todo mundo que tem um aquário quer, que nem aqui, poder ver os peixes, né? Poder ver a coloração, poder ver os corais, poder ver as plantas, as pedras. E quando a gente tem excesso de algas, a gente não consegue ver, fica aquela coisa esverdeada, né? Já ouvi algumas pessoas dizendo, não, eu vou desistir porque eu não consigo deixar minha água cristalina. Tá, mas então, como é que a gente faz para acabar com essas algas em excesso? Primeira coisa, a gente tem que entender o que as algas precisam para viver. Porque, pensa comigo, se a gente conseguir tirar tudo isso que as algas precisam para viver, a gente acaba com elas, certo? Então vamos ver. A alga, a gente pode pensar que ela é como uma planta. Então ela precisa de 3 coisas. Primeiro, oxigênio. Segundo, luz do sol para fazer a fotossíntese. Lembra da fotossíntese? E a terceira parte, alimento. Então beleza, ou os nutrientes, né? São os alimentos da alga. Primeiro ponto, oxigênio. A gente quer tirar o oxigênio? Não. Não, porque senão, se a gente tirar o oxigênio da água para matar as algas, a gente também vai tirar o oxigênio aqui dos nossos peixes, né? Segundo ponto, luz. A luz, dependendo do seu aquário, do seu lago, ela é extremamente importante. Por exemplo, num aquário de recife de corais, ela é extremamente importante. Para os peixes também ela é importante para que haja um ciclo biológico, né? Aquele relógio biológico do animal, então isso é muito importante. Muita gente fala assim, mas se tu vai fazer teu lago vai pegar sol, ele vai ficar verde. Não necessariamente, se você fizer ele seguindo as 10 dicas que a gente vai dar hoje, o teu lago pode ficar no sol, como o nosso, na frente da loja, aqueles que já conhecem, né, e ele vai ficar com água cristalina. Tá? Então luz a gente não quer tirar, a gente quer manter a luz. E o terceiro ponto, nutrientes. É aí o ponto mais importante. A gente não quer ter nutrientes em excesso para que as algas se proliferem. Então como é que a gente remove esses nutrientes em excesso? Ou como é que a gente então mata as algas, somente elas, e não o resto? Então essas 10 dicas vão te ajudar bastante. Se você já é um inscrito do canal, esses vídeos estão te ajudando no seu hobby, te ajudando até se você for um lojista, alguma coisa assim, se inscreve no canal para você sempre ficar recebendo as notícias dos novos vídeos. Nos siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. No Instagram a gente está sempre postando stories novos com novidades, tá? E se você é um novo visitante aí no canal, se inscreve também para estar recebendo as novas novidades e estar acompanhando com a gente. Número 1, o volume de água que passa pelo seu filtro. Isso é muito importante. Num lago, uma regra média é de que 2 vezes o volume da água do seu lago precisa passar pelo filtro. Então, se o teu lago tem 1000 litros, o seu filtro tem que ter uma capacidade de 2000 litros hora. E para aquários, a regra básica é de 5 a 10 vezes. Tá, mas isso é uma ciência exata? Não. Se você, por exemplo, tiver um pouco mais de peixes, talvez o seu lago, por exemplo, tem que passar 3 vezes o volume total da água do lago dentro do filtro. Então isso é um bom senso, né? Mas você pode partir de 2 vezes, que é excelente. Por quê? Por que passar 2 vezes? Porque toda a matéria orgânica que sobra, né, ali em suspensão na água do seu lago, no seu aquário, ela precisa ir para o filtro para ficar no filtro mecânico. Né? E dessa forma, essa matéria orgânica não vai se decompor e se transformar em nutrientes para suas algas, tá? Para suas algas não, para as algas que você não quer. Segundo ponto, segunda dica, é a própria filtragem mecânica. Se você tiver uma boa filtragem mecânica, que vai reter realmente todo esse resíduo que estava sobrando na água, lá no seu filtro, então o alimento não vai entrar em decomposição e formar os principais nutrientes que a planta precisa, como por exemplo o nitrato e o fosfato, que são alguns deles. Outra dica importante, não adianta você ter um filtro bom, que realmente retenha bastante coisas, se você não tem um bom volume de água passando pelo seu filtro, que é o ponto número 1. Então o ponto número 1 e o número 2, eles estão juntos. A mesma coisa vale. Não adianta você ter um bom volume de água passando pelo seu filtro mecânico se o seu filtro mecânico é ruim, né? Um precisa do outro. Outro ponto muito importante é fazer a própria manutenção da filtragem mecânica. Se o seu filtro mecânico saturar, né,
você vai começar a ter esses efeitos de água verde no seu aquário e é por esse motivo, por excesso de matéria orgânica lá. Beleza? Então 1 e 2, e aqui até um 2.5, precisam andar sempre em parcerias. Terceiro ponto, excesso de peixes. Eu sei que os peixes são muito bonitos, né? As carpas são muito coloridas, os peixes pro aquário são muito bonitos, mas o seu sistema ele tem um limite. Não adianta você ficar colocando mais e mais e mais e mais e mais peixes, porque sem mudar o seu filtro, o que vai acontecer? Água verde. Por quê? Excesso de matéria orgânica na sua água. Excesso de matéria orgânica volta novamente a tudo aquilo que a gente já falou antes. Excesso de matéria orgânica, o filtro não vai dar conta, excesso de nutrientes e por causa disso, excesso de nutrientes, as algas vão gostar, elas vão se multiplicar, elas vão crescer verdes, firmes e fortes e não é isso que a gente quer. Então existe um equilíbrio, né? Se você vai começar a... Não, eu quero colocar mais peixe, eu tenho espaço. Então você precisa ter consciência de que talvez tenha que colocar uma bomba maior para o seu filtro para que passe mais volume de água dentro do seu filtro. Talvez você tenha que aumentar a capacidade do seu filtro, a filtragem mecânica e também as mídias biológicas, mas esse já é um próximo passo. Então fica atento. Muitos peixes no seu sistema ali aquático, provavelmente você vai ter que dar uma mexida no seu filtro, alguma coisa assim, para que o seu sistema fique em equilíbrio. Se ele desequilibrar e tiver muitos nutrientes na água, muito provavelmente você vai ter uma proliferação de algas. Quarto ponto é filtragem biológica. Tá, mas a filtragem biológica não é para quebrar amônia em nitrito, nitrito em nitrato, nitrato em nitrogênio? Sim. Só que o que acontece? E se você usar uma mídia alternativa que começa a liberar alguns nutrientes, como por exemplo fosfato e outros nutrientes que as plantas gostam? Pois é, e aí a gente tem um grande problema. Então é muito importante que a sua filtragem biológica tenha mídias de qualidade. O que isso significa? São mídias que vão permitir que as bactérias criem colônias de bactérias nelas, né, nas porosidades, e muito mais do que isso, ela não vai atrapalhar liberando elementos que vão entrar em decomposição e, por fim, vão acabar sendo nutrientes para a formação de bactérias, tá? Então, muito importante também tomar atenção nesse ponto. O quarto ponto, que é as mídias biológicas. Quinto ponto é a TPA, a troca parcial de água. Principalmente em aquários, quando você faz a troca parcial de água, você remove também excesso de nutrientes, né? Vai lá e faz a sifonagem no fundo, por exemplo, você está removendo excesso de nutrientes, além de adicionar íons novos na água, né? Água com íons novos que também faz bem para os peixes. Então a remoção desse excesso de nutrientes pela TPA também é uma forma. No lago, a gente não, pelo menos nós aqui não costumamos fazer TPA. O que a gente faz na hora de fazer a manutenção do filtro, então a gente remove aquela água suja ali do filtro, tá? Ponto número 6, filtragem anaeróbica. O que é a filtragem anaeróbica? É a filtragem sem oxigênio. A gente já falou isso num vídeo de filtragem biológica. Essa camada, essa filtragem sem oxigênio, normalmente ela é feita dentro do substrato. Então o substrato, normalmente aqui nesse aquário marinho, ele tem exatamente isso. Então quando você tem um substrato um pouco maior, a primeira parte ela ainda tem oxigênio, a segunda parte você não tem oxigênio, então acaba formando bactérias que não necessitam oxigênio. O que essas bactérias fazem? Elas consomem o nitrato, né, e liberam nitrogênio. Então isso é perfeito para nós, porque o nitrato ele é alimento para as plantas, ele é alimento para as algas. Então se a gente tem uma filtragem anaeróbica, então significa que, funcionando, né, o nitrato em excesso da nossa água, do nosso sistema, vai ser consumido por essas bactérias que vão transformar em nitrogênio. Tá, mas eu não tenho um aquário, eu tenho um lago, o que eu faço? Mesma coisa? A ideia é a mesma. Então, se você tiver uma camada maior de areia, ela vai ajudar na sua filtragem. Ponto número 7. Plantas aquáticas. Bom, mas plantas aquáticas? Exatamente. As plantas, elas são as concorrentes das algas. Elas precisam das mesmas coisas que as algas, né? Os biólogos me perdoem, mas é basicamente as mesmas coisas. Então, o que as plantas vão fazer? Elas vão consumir os mesmos nutrientes. E quando elas consomem os mesmos nutrientes, sobra menos para que as algas também consumam. Então, plantas aquáticas é uma boa saída para isso. A questão tem que ver se a sua fauna permite que você tenha plantas, né? Porque muitos peixes, por exemplo, carpas, eles acabam, né, dando umas beliscadinhas nas plantas lá. Então, você tem que analisar isso de acordo com o seu sistema. Ponto número 8, ração de qualidade. Por que ração de qualidade? Uma ração de má qualidade, ela acaba liberando muitas substâncias na água. Ela dissolve, né?
E a gente não quer isso, é a mesma questão da matéria orgânica que a gente já tem falado desde o início do vídeo. Essa matéria orgânica em excesso vai em algum momento se transformar em nutrientes para as algas, né? Então, uma ração de qualidade ela vai te ajudar com isso. 9, um dos pontos mais desejados aí pelo pessoal, né? O queridinho do pessoal que quer acabar com a água verde, UV, né? A ultravioleta. O que a ultravioleta faz? Ela mata as algas? Não. Em breve a gente vai ter um vídeo só sobre a ultravioleta aqui para explicar para você realmente tudo no ponto de vista químico e físico, o que a UV faz. Mas adiantando aqui para você, ela não mata as algas, mas ela impede as algas de se reproduzirem, tá? Então a UV realmente é uma ferramenta muito boa que a gente pode utilizar tanto em lagos quanto em aquários para impedir que as algas se proliferem, né? É muito importante que você utilize a UV corretamente, com a potência adequada para o seu sistema e também o volume de água passando pela UV correto, tá? Então se você quer saber mais sobre isso, fica ligado nos próximos vídeos, que em breve a gente vai ter um vídeo só sobre UV. E o 10º ponto, que é realmente da internet aí o mais querido de todos, é o ozônio. O ozônio, ele realmente é uma ferramenta muito boa, né? Ele deixa mais do que... Se você tem uma boa filtragem, você vai ter uma água cristalina. Mas se você tem um ozônio, um UV ali junto, você vai ter uma água realmente transparente, areia branca, substrato limpo, né? É lógico que tudo isso é feito de uma forma sincronizada, né, e projetada. Não adianta você colocar qualquer ozônio que você vai matar os seus peixes, né? Nós na LagoCarp a gente usa o nosso ozônio que ele é controlado, né? Então a gente garante água cristalina sem matar os peixes, né? Então isso é muito importante. Aquela areia branca das fotos que vocês veem, né, muitas vezes é devido ao ozônio. E o que o ozônio faz? O ozônio, ele oxida as algas. E quando ele oxida as algas, ele realmente desintegra elas. Tá, mas como é que funciona? Eu quero saber mais sobre o ozônio. Fica ligado nos próximos vídeos, a gente vai falar mais sobre o ozônio também, tá? E se você gostou desse vídeo, né, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, te deu uma luz, dá um comentário aqui pra gente, dá um like, né? Realmente ajuda a gente a entender se esse conteúdo está te ajudando de alguma forma, né? E qual dos 10 pontos você está usando já no seu aquário, no seu lago? Tem algum que talvez está desequilibrado, tem que dar uma atenção, tá um pouquinho o excesso de peixes no seu lago, no seu aquário, tá tendo que dar uma melhorada ali na filtragem, né? Poxa, eu não sei o que fazer. A LagoCarpa, ela tem filtros, né? 2 séries de filtros prontos já para cada sistema, que é o filtro hobby e o filtro profissional, né? A gente desenvolve os filtros de acordo com a litragem do seu lago. Por exemplo, você tem um lago de 2.000, 3.000 litros. Entre em contato num dos links que a gente vai colocar aqui na descrição, né, para falar diretamente no WhatsApp com alguns dos nossos vendedores. Informa a litragem do seu lago, eles vão te indicar qual que é o filtro já correto, com a filtragem mecânica certa, com a bomba correta e também com a parte de mídias biológicas boas e dimensionadas corretamente para o seu lago, tá bom? Então, a filtragem é muito importante para você não ter água verde no seu aquário. E se você quiser ter aquela água cristalina mesmo, né, super transparente, areia branca, é o UV e o ozônio, que também a gente tem alguns kits já pré-prontos para lagos e aquários, tá bom? A gente gosta muito realmente de compartilhar o conhecimento com vocês, né, e nós não somos os donos da verdade e gostamos muito de conversar sobre isso. Se você discorda de algum ponto, põe nos comentários, a gente vai ficar muito contente em poder conversar sobre isso. Se tem mais alguma dica além dessas 10 que você sugere para acabar com a água verde do seu lago e aquário, fala pra gente também, pra gente crescer junto aí no nosso hobby, para que todo mundo seja feliz, né, e possa ver os seus peixes no lago e aquário, tá bom? Então até a próxima, tchau!